Ah, gente, o aluguel, né? Pois é, o aluguel sempre tem uma questãozinha ali que tem que ser discutida, né? Chegou ali a fatura, aí você dá uma olhada. E na hora da renovação, então, como é que funciona essa coisa toda? Na hora de dissolver ali o contrato, como é que fica? São todas questões que podem ser discutidas numa Câmara para discutir exatamente assuntos ali do dia a dia. E aí a gente vai conversar, assuntos do dia a dia mesmo, né, do aluguel, tanto aquele problema ali que surge, né, na casa que a pessoa está alugando. E eu estou recebendo aqui o Daniel Gontijo, que é CEO da Arbitralis, que é uma empresa que se dedica a fazer essa questão que é a mais difícil, talvez, no processo, que é colocar a bola no chão, né, Daniel? Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, boa noite a todos. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é arbitragem, né? Então, para a gente passar de um ponto em como a arbitragem hoje, no meu ponto de vista, é a forma extrajudicial mais completa para resolver conflitos entre as pessoas. Por quê? Porque a arbitragem ela tem a mesma autonomia de um processo judicial. Ou seja, o árbitro ou a árbitra que é nomeado, ela tem o poder de decidir, assim como um juiz decidiria, né? Então, assim, a gente tem uma alternativa ao judiciário que hoje a nossa proposta é justamente democratizar o acesso a essa forma de solução de conflitos. E essa solução de conflitos, ela é, para a gente poder deixar claro aqui logo no início, né, do papo, Show. ela é a parte da justiça ou ela é uma esfera a mais dentro do processo de justiça? Show. Então, hoje existe uma teoria da justiça multiportas. O que é isso? É que existem vários meios de acesso à justiça. Então, a arbitragem, ela é hoje um dos meios de acesso à justiça. A Perfeito. arbitragem, ela deve ser sempre interligada com o judiciário. Porque é importante falar que a arbitragem ela não tem o poder coercitivo que o judiciário tem. Então, vamos supor, para você despejar alguém de forma coercitiva, com força policial, oficial de justiça, isso é só o judiciário que pode fazer. Só que hoje, desde 2015, existe na lei de arbitragem, que é a lei 9.307, um mecanismo de interligação entre árbitro e juiz, que chama carta arbitral. Então, hoje, o árbitro ele tem o poder de decidir e solicitar apenas que o judiciário cumpra aquele ato, né? Então, a arbitragem ela é uma forma, um veículo, uma forma de acessar a justiça. Ou seja, um meio ali para que a pessoa consiga, de alguma forma, resolver um problema que poderia demorar mais. Então, hoje a gente tem no CNJ um estudo levantado anualmente que chama Justiça em Números. Por esse estudo, o prazo de duração médio de um processo no Brasil é de 13 anos, considerando fase de conhecimento e execução. Apenas fase de conhecimento, que é onde você está discutindo quem está certo ou errado, de forma bem resumida, é em torno de 7 anos. Né? Hoje, a nossa média na nossa instituição é de 30 dias para você conseguir uma sentença. Então, você sai de um cenário que não é culpa do judiciário estar desse jeito, é culpa de toda uma estrutura, de toda uma questão política por trás também. Sai de um cenário onde, no ramo imobiliário, vamos ser mais bonzinhos com o ramo imobiliário, a média de uns 8 a 9 meses para você conseguir uma liminar de despejo. Então, você sai de um cenário desse para um cenário de 30 dias. Ou seja, um cenário que poderia durar aí muito tempo, meses, você passa em dias ali. Agora, eu gosto muito da palavra árbitro, porque ela me lembra o árbitro de futebol. O que é o árbitro de futebol? É o cara que, no meio daquela confusão toda, é o cara que não está pela paixão, não está pelo esporte, está para organizar a questão toda. Só que, ao mesmo tempo, você está acompanhando o programa, você sabe que o árbitro, às vezes, ele tem que ser enérgico ali, tem que aplicar um cartão vermelho, tem que aplicar um cartão amarelo, ou seja, o amarelo está ali para atenção, né? Para observação, a próxima eu te mando, o vermelho para expulsar. Como é que é esse profissional no dia a dia? Por exemplo, lá na empresa, como é que funciona lá? Por exemplo, eu estou com um problema, eu tenho um inquilino que eu quero resolver a situação. Tem que ser só na conversa, no bate-papo, ou é preciso também ter aquele momento de Che Guevara, de endurecer sem perder a ternura? Muito bom essa analogia, né? Então, até aproveitando ela,
na Copa do Mundo, o árbitro que apita nunca é de um dos países que está competindo, né? Por quê? Porque um dos requisitos de você ser árbitro é você ser imparcial, né? Exato. Então, da mesma forma que funciona lá no futebol, funciona aqui também. Só que uma das curiosidades é que a lei de arbitragem ela autoriza que as partes escolham esse árbitro, né? Então, às vezes, as partes não estão de acordo com resolver o problema, mas elas podem estar de acordo com quem vai resolver o problema, entende? Ok. Então, elas selecionam essa pessoa, que elas podem ser selecionadas pelas partes, ou elegem uma instituição como a nossa, onde vai ser sorteada essa pessoa, né? E cada instituição tem sua forma de escolha do profissional. Na nossa, a gente aplica provas e entrevistas para ver o perfil daquela pessoa, além de que uma das minhas principais funções é justamente fiscalizar essa questão da imparcialidade e do cumprimento das normas legais. Porque é bom falar que, assim como uma sentença judicial, uma sentença arbitral ela pode ser anulada por parcialidade, né? Então, por favorecimentos, etc. Então, a gente sempre bate muito nisso de que a pessoa que é sorteada ela seja imparcial e consiga aplicar o direito da forma devida. Você falou aí do tempo, né? E aí, por exemplo, a justiça comum, ela já busca hoje, em muitos casos, né, a conciliação. Hoje, o que a gente vê numa Câmara Arbitrária é muito o que se vê de conciliação ou você tem ali também meandros em que não fica tão conciliado, mas ao mesmo tempo resolvido? Certo. Então, a gente, nos nossos procedimentos, a gente sempre preza pela função social do processo, que é um dos princípios que veio com o Código de Processo Civil novo, que é o quê? É resolver o conflito. Então, se a gente verifica que as partes estão tendenciosas a fazer um acordo, a gente sempre sugere uma audiência de conciliação, ou abre vista, né, que a gente fala, que é intimar a outra parte para comunicar com a outra, etc. Mas, igual eu disse, a arbitragem ela tem a mesma autonomia do judiciário. Então, a gente não depende que as partes façam um acordo para resolver o problema. Então, a gente pode impor uma decisão, assim como o judiciário impõe. Só que a diferença é que a gente é uma instituição privada, né? Então, a gente tem os mecanismos para viabilizar uma decisão muito mais rápida, né? Então, o principal destaque da arbitragem com relação ao judiciário e à conciliação que você disse, é justamente essa autonomia de impor a solução, caso as partes não cheguem num acordo. Se a gente pensar hoje, né, que uma batida de trânsito hoje, ela gera um incômodo daqueles grandiosos, né? E assim, tem um amigo que ele fala uma coisa que é sensacional, né? Que uma vez que acontece uma batida de trânsito, o fato tem dois carros que estão ali destruídos. Um tem mais culpa que o outro, mas os dois estão no processo. Porque um vai ter que resolver de uma maneira, vai depender do outro, ou seja, é difícil o trabalho de vocês no dia a dia, envolvendo inclusive a questão, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão do aluguel, de como que a gente pode até ajudar quem está passando por isso, quem trabalha com imóveis alugados, com imobiliárias. Mas no dia a dia, como envolve dinheiro, envolve questões de poder, de valor, é difícil chegar ali no denominador comum, porque eu confesso a você que eu já fui a algumas audiências de conciliação, dessas semanas da conciliação, que eles deixam o jornalista entrar, o Rafael, seu assessor aqui, também já deve ter passado por isso, a gente poder entrar lá para fazer um dia especial, que você pode entrar porque tá sendo ali uma abertura especial. Cara, tem umas audiências que não tem nada de conciliação, né? Eu me lembro de uma audiência que o juiz falou assim, senhor fulano, o senhor pode voltar aqui amanhã, se o senhor não trouxer uma testemunha para confirmar o que o senhor está falando, o senhor sairá daqui preso. Eu falei, gente, que conciliação interessante, né? Que coisa legal. Porque só o testemunho, numa audiência trabalhista de conciliação, só a testemunha pode ser presa. Nem a empresa, nem a pessoa que está ali processando o processo, só a testemunha se ela mentir no processo. Exato. E aí o clima pesa e tudo mais. Acontece isso? É curioso você ter mencionado isso, porque meu primeiro trabalho no direito foi ser conciliador voluntário do Juizado Especial do Gutierrez, que era só acidente de trânsito. Que legal. Era só isso.
O dia inteiro. Era todo dia, 5, 6 O audiências. cara bateu na traseira e saiu. Então, aí é isso que eu ia falar. A gente tem um orientador muito bom que é a lei. Então, no trânsito, a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, que dá as normas de você ver na situação quem está errado ou não, né? Então, em regra, bater na traseira de alguém é porque você não estava na distância adequada. Então, o Código de Trânsito determina que você tenha a distância adequada para não bater na traseira, né? E aí eu já tive caso, mas o fulano deu ré em mim. E ele tá falando que bate na traseira dele. E aí, né? Vão ter situações assim, né? Que vai muito do tato do profissional do direito. Então, no nosso trabalho, a gente tem uma lei, especialmente na área de locações, que você está falando, que é a Lei 8.245, que dá os mecanismos para a gente ver quem está certo ou errado. Normalmente, num contrato de locação, não tem umas discussões tão subjetivas igual essa que eu te disse, né? Ou normalmente não está pagando aluguel. E aí tem que pagar o aluguel. Mas não tem uma situação do cara falar assim, mas eu fiz aquela melhoria lá. Isso, né? Tem uma situação assim. Mas aí tudo isso é comprovado. Né? Entendi. Tudo isso você consegue documentar isso. Ok. Agora, me deu ré e bateu na traseira. Né? Eu já tive essa situação quando eu estava sendo conciliador. Então, assim, no ramo imobiliário é muito mais simples. Por isso que eu enxergo a arbitragem, assim como no México, nos Estados Unidos, em outros países, é a regra de forma de solução. No Brasil é a exceção. Né? Então, no Brasil, existe um paternalismo do judiciário, assim, vou abraçar o mundo, né? Tudo é o judiciário, tudo vai para o judiciário, não existe outra alternativa. Né? É muito frustrante isso. Quantas vezes você ou as pessoas deixam de buscar os seus direitos porque vai demorar demais, né, não sei o quê, deixa isso para lá, não sei o quê. Legal demais. A gente está recebendo aqui o Daniel Gontijo, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai continuar conversando sobre isso. Eu quero deixar uma pergunta aqui para você, enquanto a turma toma um cafezinho no intervalo, o pessoal pensar. A gente está falando aqui de negociações de imóveis, pessoas, às vezes, até pessoa física com pessoa física ali na parada. Mas dá para buscar esse serviço no caminho aí da justiça para buscar contra empresas grandes, como bancos, por exemplo, grandes corporações? Quero saber, mas só que na volta do intervalo aqui do nosso Economia. E agora? Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Economia Agora, o Daniel Gontijo da Arbitralis, CEO da Arbitralis. A gente está falando sobre Câmara de Arbitragem. E não é arbitragem de futebol, não. Está chegando agora, é a arbitragem do dia a dia, apaziguar os ânimos, resolver questões. Deixei uma questão na saída do bloco sobre, estamos aqui resolvendo a questão do aluguel. A gente lembra muito da Câmara de Arbitragem para assuntos ali do dia a dia, uma batida de trânsito, um dinheiro que eu emprestei para alguém, o cara não pagou. Mas dá para pensar em problemas hoje serem resolvidos pela Câmara de Arbitragem? Por exemplo, vou citar um assunto que é muito pertinente. Muitas pessoas têm problema. Você que está acompanhando o programa agora, provavelmente teve um problema com um banco. Fala, vai demorar demais, vou resolver esse trem não. Será que a Câmara de Arbitragem pode ser um caminho? Com certeza. O detalhe é que a arbitragem ela é voluntária, no sentido de que você precisa ter o acordo entre as partes que vai ser resolvido pela arbitragem. Okay. Então, normalmente, nessas situações que a gente já teve uma experiência, as grandes instituições, elas normalmente não aceitam participar do processo arbitral. Então, o consumidor, né, igual você está falando de relação de consumo, ele muitas vezes tem que ir no judiciário mesmo, porque só o judiciário tem essa imposição de, independente de ter ou não cláusula no contrato ou um compromisso de que vai ser resolvido pela arbitragem, é que ele pode impor a decisão. Nós não. Nós dependemos que esteja no contrato a arbitragem ou que as partes acordem. Vamos resolver por arbitragem. Né? E é curioso um detalhe que o Código de Defesa do Consumidor ele veda que o fornecedor imponha a arbitragem no contrato. Então, nesses contratos aí, vamos supor que os bancos adotem a arbitragem como regra.
igual é nos Estados Unidos. Aham. Essa cláusula é nula, porque o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, lá no artigo 51, veda que o fornecedor impõe a arbitragem como meio de solução. Entende? Então, assim, a gente ainda está num limbo ali, né? Então o cara, às vezes, coloca essa cláusula, não estou querendo dizer assim, não vou nem citar a empresa, mas às vezes coloca essa cláusula com a melhor das intenções Não é válido. e não é válida. Ou seja, tem um estatuto que Código de atrapalha. O Código de Defesa, o Código Celso Russmano aparece lá. Exatamente. é Você dever. tem que levar 2 iogurtes e tal, né? Tipo, mais ou menos isso. Um Yakult. Os vídeos são sensacionais, né? Quando a gente lembra. É engraçado, né? Como que algumas pessoas ficam marcadas, né? E ele ficou marcado essa questão do direito do consumidor. Mas, de alguma forma, navegando aí pelos mares dos aluguéis, quais são os assuntos mais complexos e os assuntos aí que têm sido mais pertinentes mesmo no que diz respeito à arbitragem, que a arbitragem tem sido útil aí para resolver, passar de 9 meses para 10 dias, ou quem 30. sabe menos? 30. Então, nosso estudo ano passado levantou que a gente gerou uma economia de mais ou menos 50 milhões de reais para as imobiliárias que utilizaram nosso serviço. Em especial, é público isso, né? Então, por exemplo, a maior imobiliária da América Latina, que é a Quinta Andar, ela utiliza dos nossos serviços, né? Então, outras imobiliárias menores também. Então, o contrato de locação pelo STJ, ele não se enquadra em relação de consumo. Então, não há essa vedação que eu disse. Justamente porque numa locação você não está prestando serviço nem fornecendo um produto, né? Você está só alugando um imóvel. Tanto que não existe ICMS nem ISS sobre esse tipo de situação. Então, essa economia que eu disse de 50 milhões aproximada do ano passado se deve ao quê? Justamente ao atraso que um processo judicial tem com relação a nós e o valor das nossas custas. Então, hoje, a gente é a instituição mais barata do Brasil para resolver um problema nesse tipo de situação e é a única que tem taxa fixa, independente do valor da causa. Então, no judiciário, se seu problema é de 10 mil reais, você vai pagar um valor. Se seu problema é de 100 mil reais, você vai pagar 10 vezes. Valor proporcional. Vai, até tem um teto, mas a regra é isso. E outras instituições, outras câmaras também funcionam assim. A nossa pegada, assim, nosso propósito é justamente democratizar esse acesso. Então, hoje, além de a gente ser o mais economicamente viável, a gente é a única que tem taxa fixa. Então, se o seu problema é de 50 mil reais, se é de 10 mil reais, de 5 mil reais, vai ser um valor que começa em 800 reais, que é o valor base. Então, esse é um valor que não altera. Isso faz uma diferença enorme para empresas grandes, imobiliárias, pessoal que tem muito imóvel, porque você já consegue ter uma previsão de quanto você vai gastar. Que hoje, imobiliária, pelos nossos estudos, é em torno de 3% do acervo de contratos dela. Então, se você tem 1 milhão de contratos, 3% disso, né, 30 mil problemas. 30 mil vezes, vamos supor, uma custa média que hoje é de R$ 2.500, sei lá, eu não sou muito bom de conta não, tá? Mas vai dar uns 70 mil aí, para já mais ou menos. Milhões, né? 70 milhões, exato. Então, assim, a nossa economia é tanto do tempo quanto do valor que a gente cobra, né? Agora, os assuntos mais recorrentes é o quê? É o atraso no aluguel com mesmo? certeza. É a saída é o despejo ali, a resolução da saída ali daquele inquilino do local? Exatamente. Imagina você investiu em imóveis para você ter renda para sua família, né? O que você quer? Você quer receber, né? E o que mais acontece nesse tipo desse mercado é a inadimplência, por vários fatores, né? Seja a recessão da economia, seja a pessoa ficou doente, alguma coisa assim. Inclusive, na época da pandemia, teve uma ordem de não poder despejar pessoas cujo aluguel era abaixo de R$ 600, salvo engano. Né, que o STF determinou que não fosse ninguém despejado com esse tipo de plena contrato. pandemia. No meio da pandemia. Isso. Hoje já não tem mais isso. Mas, com certeza, assim, 98% dos casos são de inadimplência de aluguel. Aí tem desvios de finalidade, você aluga para ser residencial e a pessoa transforma numa boate. Faz uma lanchonete. Não, já teve caso de transformar em boate. Me conta uma coisa assim, uma coisa que curiosa assim nessa questão comercial, né? Por exemplo, quando o cara chama a
Câmara Arbitragem, procura vocês lá, Arbitrales, vocês têm lá, por exemplo, o cara está vivendo um momento de caos. Vamos supor, ele aluga um imóvel comercial por R$ 6.000 por mês e está sem receber há 10. Então ele está devendo, ele está R$ 60.000 ali, está precisando, e como você falou, é uma renda da família. Muitas vezes. Ele chega com esse valor, ele paga essa taxa aí que você tem a taxa, ele paga rindo numa vontade assim enorme de resolver a situação. Mas ele abre mão também, é como acontece na conciliação, ele abre mão de parte, é como se fosse um saldão ali dos juros ali, quando você pagar o cartão de crédito, é mais ou menos isso? Então, o acordo ele não é obrigatório. Então, vamos supor, igual nesse exemplo, se você fosse proprietário desse imóvel, você não é obrigado a abrir mão dos valores que estão em aberto. Okay. Né? O que a gente vê que mais acontece é porque a lei de locações ela tem vários encargos que normalmente tem no contrato, quando está inadimplente. Então, multa de 10%, honorário de advogado de 20%, etc. Isso é eliminado. Normalmente, para fazer acordo, as grandes imobiliárias elas abrem mão desses... Mas, por exemplo, o cara chega lá numa grande imobiliária, por exemplo, e fala assim, cara, eu estou devendo R$ 60.000. Tem 50 aqui. Vai! Resolve? Aí é uma política de cada empresa, né? Mas já aconteceu isso? Já. Acontece, é recorrente. Porque o objetivo é, igual eu disse no início, né? Qual que é a função social de um processo? É resolver o problema, né? Perfeito. Melhor ainda se resolver em um acordo, porque aí ninguém assina um contrato, em regra, né? Igual eu falava aí na campanha, aí, né? Ninguém casa pensando em separar, né? Então, assim, ninguém assina um contrato pensando em descumprir ele. A maioria, as pessoas honestas. Né? Claro. Então, assim, essa facilitadora na hora de resolver, normalmente está muito ligado nisso, né? Da pessoa querer continuar com aquela pessoa ali, que já tem uma história, né? Então, acontece muito. Muito bem. Daniel, a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu quero muito te perguntar o seguinte: a pessoa que quer trabalhar nessa área, porque aqui no Economia Agora a gente fala da área, fala do momento, mas fala também, de repente, para a pessoa que está acompanhando. Não precisa ser advogado, já é um ponto que eu já coloco, mas não precisa ser advogado. Você diz para quê? Para trabalhar numa câmara de arbitragem? Para ser árbitro? Não precisa. Mas a gente sempre valoriza muito a advocacia. Por quê? Porque o estudo do direito é essencial para você entender o contexto que você está. Né? Então, hoje, os nossos árbitros, no ramo imobiliário, a maioria, 100% são advogados, hoje. Só que a gente atua em outros segmentos. Então, por exemplo, na área de energia solar, que a gente tem. Sempre a gente forma um comitê de árbitros, onde 2 são do direito e 1 é da engenharia. Então, existe um árbitro da engenharia. Perfeito. Então, a lei dá essa flexibilidade. E a arbitragem remunerada. Sim. Mas tem um voluntariado também. Hoje, como nós somos instituição privada e nós não recebemos repasse de nada, né, de governo, nem nada. Ali luta só mesmo. Eu, como presidente da Câmara, às vezes eu concedo a justiça gratuita pessoalmente. Então, eu analiso o caso pessoalmente, vejo a situação da pessoa, porque também não é nosso intuito privar aquela pessoa do acesso à justiça, né? Então, já teve casos que a pessoa era um inquilino inadimplente, né? Só que ele queria discutir o contrato com o locador e não tinha o valor inicial para pagar. Então, em tese, ele ficaria sem acesso a discutir o contrato. Então, nesse caso, eu fui lá e falei, não, realmente pelo acervo de documentos que ele trouxe. Ele quer só resolver o problema e ficar livre. Dar justiça gratuita para ele. Perfeito. Gente, tá aí, conhecendo um pouco mais sobre isso. E quem quiser conhecer mais, ter mais detalhes, ou para usar o serviço, ou para oferecer o serviço, como é que procura lá? Então, a gente tem o nosso Instagram, né, que é @arbitrales, nosso site também, mas é muito simples de utilizar. Normalmente, nos contratos, aquela última cláusula de foro, está escrito assim, as partes elegem o foro da comarca de Belo Horizonte. É só colocar você já viu. Isso. É só alterar isso e colocar assim, as partes elegem arbitrales como forma de solução do conflito. Então, assim, nós estamos autorizados a resolver. Né? Assim como se você elegesse São Paulo, o Tribunal de São Paulo estaria autorizado a resolver. Então, é muito simples. Não precisa nada direto conosco.
Muito legal. Aí você já começa, aí você tem aí as empresas e tem o caminho, mas vocês lá, qual que é o arroba lá para procurar? @Arbitrares. Beleza. Obrigado, viu, Daniel? Valeu Valeu. demais. Brigadão. Eu agradeço demais a você também que esteve aqui com a gente, viu? Fui o árbitro aqui dessa Muito discussão aqui, mas desse debate acalorado. Mentira, foi muito legal. E se você está chegando aí no final, não tem problema não. A gente vai ter uma reapresentação aí ao longo da nossa programação aqui do canal. Tá aí, você vai acompanhar o BH todo dia, tem Saúde com o Fernando, tem muita coisa legal e o Economia Agora aparece aqui. Você também pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/canal Viver Brasil. Até o próximo Economia. E agora?